As Cruzadas. Em 1096, o Papa Urbano II organizou a primeira cruzada com o objetivo de tirar os árabes de Jerusalém. Essas batalhas religiosas duraram por 2 séculos, deixando muitos mortos. Essas guerras, além de religiosas, eram econômicas. Concluímos que as cruzadas foram importantes para o crescimento do comércio, pois após ele o mar Mediterrâneo foi aberto para o comércio. As guerras medievais. Os senhores feudais criavam guerras para ficar mais poderosos e conseguir mais terras. A base dos exércitos dessas guerras eram os cavaleiros, que eram considerados nobres pela sua coragem. Economia medieval. Era toda baseada na agricultura. As moedas existentes na época eram pouco utilizadas, pois as trocas de mercadoria eram muito mais comuns. O feudo era muito valorizado, porque quem tinha terras possuía mais poder. Nessa época existia também o trabalho artesão. Estrutura política. Existia relações de vassalo e sucerano. O vassalo era quem recebia um lote de terra em troca de fidelidade de trabalho, e quem dava esses lotes eram os suceranos, que além dos lotes davam proteção ao vassalo e um lugar para trabalhar. As relações de vassalagem existiam por várias regiões, sendo que os donos dos lotes eram os senhores feudais. Sociedade medieval. Era hierarquizada, a nobreza arrecadava os impostos e eram os donos das terras, o clero era considerado o protor espiritual, não tinha que pagar impostos e arrecadava o dízimo. Os servos e pequenos artesãos pagavam várias taxas, como corveia, talha e banalidades. Revoltas camponesas, denominadas jaquiqueiras, aconteceram pelo fato de que após a peste negra os impostos e os trabalhos foram dobrados. Com isso, explodiram revoltas camponesas contra esses acontecimentos, umas atingindo seus objetivos e outras sufocadas. Peste negra. No século XIV, um terço da população morreu de uma doença que foi denominada peste negra. Ela é transmitida por picada de pulgas de rato doentes que chegaram à Europa por navios vindos do Oriente. Como não havia muita higiene na época, foi fácil a proliferação da doença. A doença criava febre, mal-estar e bolhas no corpo, o que dava à pessoa poucos dias de vida. Como a medicina era despreparada e as pessoas acreditavam em outros fatores para a causa dela, como religiosos e ambientais, a morte era certa. Religião. Na Idade Média, a Igreja Católica influenciava tudo e todos na maneira de pensar. Ela também estava no meio econômico, além do espiritual, os monges, pois possuía grandes partes das terras e fazia relações de vassalagem. Os mosteiros eram os locais onde os monges ficavam. Eles passavam seu tempo rezando e copiando livros, por exemplo, a Bíblia. Educação, cultura e arte. Somente os filhos dos nobres podiam ir para a escola, onde ensinavam latim, doutrinas religiosas e táticas de guerra. Como somente os filhos de nobre podiam estudar, a maioria da sociedade era analfabeta e não tinha acesso aos livros. A arte era baseada em religião, como quadros mostrando as coisas da Bíblia. A cultura, assim como a arte, era baseada na religião.